Nas últimas semanas, todos nós aqui do universo de finanças e desenvolvimento pessoal temos nos deparado com vídeos com a temática sobre parecer ser pobre. E nesse vídeo eu quero trazer de onde vem esse conceito e apresentar um contraponto importante. Bem, eu já vou colocar aqui na tela 3 thumbnails de diferentes criadores de conteúdos, mas com a mesma temática. E aí é isso mesmo que você está pensando, e que talvez já nem seja novidade para muitos. Vários dos conteúdos que a gente se depara aqui no YouTube, talvez a maioria, são conteúdos, digamos, requentados da gringa. E a princípio isso nem seria um problema, porque para além do entretenimento, há temas que são universais, como de se investir melhor, ganhar e poupar dinheiro. Não é à toa que, por exemplo, quando damos uma olhada nos livros mais vendidos pela Amazon aqui no Brasil, no nicho de finanças, podemos perceber que a maioria dos autores é de estrangeiros. Aliás, você tem algum desses livros? Se tiver, já deixa aqui nos comentários. Mas voltando, o tema de finanças e desenvolvimento pessoal afeta tanto norte-americanos, europeus quanto brasileiros. Mas será que afeta da mesma maneira? Bem, vamos tratar disso na segunda parte do vídeo. Nós vamos começar trazendo os principais aspectos que esse criador de conteúdo chamado Vicente Chen, com mais de 700 mil inscritos, trouxe no seu vídeo. E caso você queira assistir o vídeo dele na íntegra, ele também vai estar aqui na descrição. Então ele já inicia o vídeo com a premissa de que se você quiser ficar rico, você deve parecer pobre. Aqui eu já imagino que ele entende liberdade financeira como um sinônimo para riqueza. Enfim, vamos adiante. E na sequência do vídeo ele apresenta 5 razões pelas quais é importante parecer pobre. E essas 5 razões são: a primeira tem a ver com a percepção de dinheiro. Segundo ele, os pobres, a classe média e os ricos veem o dinheiro de maneira diferente. Os pobres veem dinheiro como algo puramente para pagar contas e sobreviver. Já a classe média vê o dinheiro como uma possibilidade de adquirir algum conforto extra. Já os ricos veriam o dinheiro como uma ferramenta, um instrumento para gerar ainda mais dinheiro por meio da compra de ações e imóveis, por exemplo. Daí ele usa como exemplo Warren Buffett, que apesar do seu patrimônio de mais de 130 bilhões de dólares, ainda vive na mesma casa que ele adquiriu em 1958 por pouco mais de 30 mil dólares. Cita também o exemplo de Mark Zuckerberg, criador do Facebook, atual dono do Instagram, dizendo que na maior parte do tempo ele apenas usa camisetas lisas e simples. E aqui já cabe um breve contraponto. Temos que lembrar da premissa que o próprio colega colocou. Se você quer ficar rico, você deve parecer pobre. Mas vamos combinar que a riqueza de Mark Zuckerberg está ligada ao fato dele ter criado uma rede social disruptiva que faz parte do dia a dia de talvez bilhões de pessoas ao redor do mundo? Não tem muito a ver com parecer ser pobre, concordam? Até porque, em 2008, Zuckerberg teve que pagar 65 milhões de dólares aos irmãos Winklevoss, irmãos gêmeos, que o processaram e ganharam, alegando que a criação do Facebook se deu a partir de uma ideia roubada por Zuckerberg da empresa ConnectU, dos gêmeos. Basicamente, a ideia do Facebook, os gêmeos que haviam criado. Agora, parecer ser pobre, vocês acham que esses gêmeos aqui, que tiveram a ideia que originou a criação do Facebook, incorporam esse espírito? Eu acho que não. Me digam vocês o que vocês acham. E o nosso colega conclui esse primeiro tópico dizendo que pessoas verdadeiramente ricas não precisam demonstrar que são ricas. Segundo ele, pessoas ricas não precisam provar nada para ninguém, nem a origem do patrimônio. E a segunda razão pela qual é importante parecer ser pobre para ele é que o contrário, parecer ser rico, pode ser muito caro. Ele utiliza um exemplo baseado na expressão Keeping Up with the Joneses, que no nosso português equivale àquela expressão galinha que anda com pato morre afogada. Sabe aquela história de se deixar impressionar pelo carro do vizinho a ponto de fazer uma loucura financeira para impressioná-lo de volta? Ou mesmo na conversa entre pais, quando algum ouve que a escola do filho do vizinho tem mais recursos, mais idiomas, mais professores, etc. Pois é, e numa dessas a pessoa vai tentar acompanhar e acaba se complicando ainda mais. E nesse contexto eu sempre gosto de citar a frase do livro Pense como um Monge, de Jay Shetty, que ele diz o seguinte: eu não sou o que penso que sou, nem o que você pensa que eu sou. Eu sou o que eu penso que você pensa que eu sou. Então nós temos essa ideia de que o outro está sempre pensando em nós, quando na verdade está cada um cuidando da própria vida. Mas mesmo sendo repetitivo, vamos retomar a premissa, que é de parecer ser pobre para ficar rico. E aqui nesse segundo tópico, quando ele traz que parecer ser rico pode custar caro, apesar de parecer um pouco óbvio, não fica uma sensação de que falta aí um meio termo? Os conceitos são trazidos de forma que ou você parece ser pobre ou você está tentando parecer ser rico.
E se você é do tipo que não se deixa impressionar por bens materiais que outras pessoas têm, sejam seus familiares ou seus vizinhos, você está certo na visão do colega. E mais do que isso, você está parecendo ser pobre. De fato, falta um meio termo. Já a terceira razão pela qual se deve parecer pobre é que isso preservaria a nossa saúde mental. Ele mostra um estudo de 2023 que diz que grandes diferenças de renda e riqueza na mesma família ou na mesma vizinhança podem afetar negativamente a saúde mental. E embora esse tópico se pareça bastante com o anterior, pois a gente vai acabar esbarrando naquela ideia de se comparar com o próximo, aqui ele traz um ponto interessante. Ele fala que basicamente as pessoas não se incomodam com a sua própria renda. Por exemplo, caso alguém ganhe 5, 10, 15, 20 mil reais por mês, isso não incomoda as pessoas por si só. Mas se essa mesma pessoa, ganhando 10 mil, descobre que seu cunhado, seu vizinho, sua sogra ganha 12 mil, aí começa o problema. Sabe aquela história de que as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas? Pois é. Inclusive existe uma provocação que quero compartilhar aqui, que vocês podem responder ou nos comentários abaixo, ou apenas na consciência de vocês. Imagine que, hipoteticamente, lhe seja feita a seguinte proposta. Você tem duas opções. A primeira é que você passará a receber um salário de 20 mil reais, mas em contrapartida todas as pessoas do seu convívio irão receber 50 mil reais. Qualquer pessoa que você vier a ter contato teria um salário de 50 mil reais. Você sempre, mesmo recebendo muito bem, receberia menos do que qualquer um que conhecesse. Já a segunda opção seria, você irá receber um salário de 12 mil reais, mas nesse caso todas as pessoas que você tivesse contato receberiam no máximo 7 mil reais. Você teria um bom salário e seria sempre o maior salário em qualquer lugar que você estivesse. E aí, o que você, no seu íntimo, escolheria? Enfim, para não apenas cornetar, eu acho essa terceira razão apresentada pelo colega interessante. A quarta razão é a de que, ao se parecer rico, as coisas ficarão mais caras para você. No seguinte sentido, vários serviços são cobrados de maneiras diferentes a depender da aparência do cliente em potencial. Então aqui nesse caso, se a pessoa é vista a princípio como alguém que tem dinheiro, um serviço contratado pode ser mais oneroso para ela. E eu disse a princípio porque acho importante fazer uma distinção entre aparência estética e aparência de comportamento. Alguém pode estar vestido como uma pessoa rica, pode estar em um ambiente de pessoas ricas, mas alguns outros traços de comportamento, vícios, cacoetes, podem acabar demonstrando que a riqueza está apenas na estampa. E não tem nada de errado nisso. E ele prossegue dizendo que ao se parecer rico e ser percebido como uma pessoa rica, você teria menos conexões verdadeiras. Você se tornaria alvo de pessoas mais interesseiras e teria vínculos menos genuínos. Você concorda com isso? Eu discordo, apesar de não ser e nem parecer rico. Mas digo isso distorcendo aquela frase que diz: ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Eu adaptaria essa primeira parte aqui num freestyle maluco no seguinte sentido: ninguém é tão pobre que não possa ser ainda mais explorado. Conseguir conexões verdadeiras é um desafio do ser humano independente de classe social. Acredito que todos, pobres, muito pobres, classe média, já foram vítimas de pessoas interesseiras, não só no âmbito financeiro, mas emocional, profissional, enfim. No campo financeiro, inclusive, já deixe nos comentários se você já passou por uma situação parecida. Sabe quando a gente começa a juntar, investir algum dinheiro, a gente chega a acumular um patrimônio razoável para a nossa realidade e por algum motivo as pessoas à nossa volta descobrem, seja porque a gente deixou escapar, seja por fofoca, e não demora muito, alguém aparece para nos pedir dinheiro emprestado. Pois é, situação semelhante acontece quando mudamos de emprego, quando somos promovidos no trabalho e a notícia corre. O que acontece sem tardar? Pessoas forçam uma proximidade apenas por interesse. Claro que pessoas mais expostas estão sim mais vulneráveis a relações por interesse. É bastante comum ouvirmos casos de famosos que enriqueceram e depois perderam tudo, relatarem sobre falsas amizades, falsos relacionamentos que estavam interessados apenas no que o seu dinheiro e o seu prestígio podiam proporcionar. Mas, como eu disse, isso não é um privilégio só dos que parecem e são ricos. E a quinta razão pela qual devemos parecer pobres é que isso nos ajudará a focar no que realmente importa, que no caso seria a nossa liberdade financeira. Se nos desconectarmos de acompanhar sempre as tendências do ponto de vista material, isso irá acelerar o nosso processo rumo à liberdade financeira. E o colega chama atenção para um ponto de vista interessante quando ele diz que a cada 5% a mais que você consegue poupar e investir do seu salário, isso terá um impacto significativo no tempo necessário para atingir a sua liberdade financeira.
Vamos usar como exemplo a calculadora disponível no site Valor Invest. Então vamos supor que seu salário seja de R$3.000 e você consiga investir 10%, ou seja, R$300 ao mês. Há essa taxa aqui, que é bem realista, que basicamente considera uma taxa média da Selic em 10%, descontados 15% de imposto de renda. E para conseguir uma renda equivalente a R$3.000 por mês, seria necessário acumular R$420.000. E veja, investindo R$300 ao mês, isso seria possível em 345 meses, ou seja, 29 anos. Agora, se você em vez de investir 10% do seu salário, investisse 15%, agora R$450 por mês, o período necessário para atingir aquela mesma quantia seria agora de 293 meses, ou seja, 24 anos, 5 anos a menos quando comparado ao investimento de 10% do salário. Interessante, né? Pois bem, agora nessa segunda parte eu gostaria de trazer um contraponto a todo esse conceito envolvendo a ideia de parecer pobre para ficar rico. E o primeiro ponto tem a ver com a questão que eu citei no início do vídeo, do fato de que esses conteúdos são de certa forma requentados da gringa. O que acontece na prática é que no caso desse criador de conteúdo que eu usei como referência nesse vídeo, o Vincent Chen, ele é norte-americano, assim como o Graham Stephan também é norte-americano. Já a Nisha Shah, que também produziu um conteúdo com o mesmo tema, ela é de Londres. E o ponto aqui é que os três são de países em que o poder de compra é muito maior do que o da nossa realidade. Então, itens de consumo que para nós brasileiros, a depender da nossa renda, são vistos como ostentação, para eles são itens comuns, itens inclusive da classe pobre. Agora aqui nessa tabela podemos ver casos de smartphones mais vendidos em alguns países da Europa, Estados Unidos, China e Austrália. E reparem aqui que o iPhone ele figura nesse top 5 em quase todas essas regiões. Mas vamos nos ater aqui aos Estados Unidos, tem um detalhe importante aqui. Este modelo aqui do iPhone 15 Pro Max custa em dólares aproximadamente $1.000. Vamos guardar essa informação. Agora vamos ver aqui nessa reportagem da Nomad que diz que o salário médio nos Estados Unidos é de aproximadamente $60.000. E mesmo quem ganha apenas o salário mínimo de lá recebe o equivalente a $15.000, o que, como vocês podem ver na reportagem, está quase na linha da pobreza de lá. Ou seja, mesmo nessas condições, um iPhone moderno representa menos de 7% da renda anual de um trabalhador de renda mínima nos Estados Unidos. Vamos trazer para o Brasil agora. Um iPhone 15 Pro Max custa hoje R$10.200, já o salário mínimo é de R$1.412. No ano isso equivale a R$16.944. Portanto, um iPhone aqui, em relação ao salário mínimo, representa 60% de tudo que se recebe. Perceberam? Nos Estados Unidos é menos de 7%, já no Brasil são 60%. É um pouco mais fácil parecer pobre quando um iPhone representa menos de 7% da sua renda e você tem um fácil acesso a esse item, concorda? Então usei esse exemplo do iPhone, que é mais como uma provocação, um convite à reflexão, porque muitas das vezes são trazidos certos dogmas financeiros que na verdade são importados de realidades totalmente diferentes da nossa. E um outro contraponto que gostaria de trazer aqui é a respeito das pessoas que estão trazendo essa mensagem. Você já reparou, por exemplo, na faixa etária das pessoas que trazem esse tipo de conteúdo? E nisso eu estou incluído também para deixar claro. Mas o que quero chamar a atenção aqui é o fato de se defender a ideia de parecer ser pobre para que no futuro você possa enriquecer. Que toda essa economia a mais nesse período, no longo prazo, retornaria em dividendos para você, consolidando a sua independência financeira. E essa mensagem vem de pessoas que temos como referência e que mesmo jovens já atingiram a sua liberdade financeira. Mas eles a atingiram parecendo ser pobres ou tem mais coisas além disso? A ideia de se investir no longo prazo recebendo os benefícios dos juros compostos pressupõe esse longo prazo, como vocês podem observar aqui nesse gráfico. Veja, aos poucos, ao longo dos anos, aquele montante investido vai se multiplicando até chegar em uma quantia considerável, a da liberdade financeira. Mas a história de vida das pessoas que estão trazendo essa ideia de se parecer ser pobre tem mais a ver com esse outro gráfico aqui. Veja, não foi o viver um degrau abaixo que garantiu essa independência financeira, mas sim um evento específico, fruto de um trabalho anterior, sim, sem dúvidas, mas que teve um resultado pontual expressivo e que, portanto, acabou mudando a realidade financeira desse pessoal. Então a gente acaba voltando na crítica que fiz no início do vídeo, quando o colega citou Mark Zuckerberg como exemplo de uma pessoa que parecia pobre pelo fato dele usar camisetas lisas, simples, quando na verdade a origem da riqueza dele tem outros motivos. E ele então pareceria ser pobre, com muitas aspas,
apenas depois de já ter se tornado bilionário? Isso faz sentido para você? Isso me lembra a frase que eu gosto sempre de usar do livro do Desassossego de Fernando Pessoa, quando ele diz que essas pessoas apenas sonharam profeticamente tudo que a vida realizou deles. Ou seja, uma vez já ricos, passam a recontar a própria história com recortes que não necessariamente retratam tudo que fizeram para chegar onde chegaram. Fica aqui essa reflexão, essa provocação na verdade, lembrando que quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo e de provocações aqui do canal Evandro Troco, você também vai gostar da batalha que realizamos entre o livro Mais Esperto que o Diabo e o livro do Desassossego de Fernando Pessoa que citei há pouco. Acha que não tem nada a ver com finanças ou desenvolvimento pessoal? Bem, dê uma olhada que você vai se surpreender.